Pessoal, é o seguinte, sem desespero, sem muito alarde, sem muito barulho, né, com os pés no chão, tendo clareza, sabedoria sobre o que eu vou passar para você, a informação que eu vou passar para você aqui agora. Porque se fizer muito barulho sobre isso, pode gerar em você uma ansiedade e você pode interpretar isso como sensacionalismo, né? Mas apesar de eu te passar a informação, notícia. Então vamos lá. Essa notícia está dentro de um contexto. Tá? Desde o último vídeo sobre esse assunto, a próxima pan.d.me. Falo isso extremamente incomodado, assim como você, porque eu sou um cidadão, assim como você, tenho família, assim como você que está do outro lado me assistindo, e não pense que eu estou gravando feliz. Né? Isso me incomoda demais. E como ministro cristão, que primordialmente quer ver você bem curado, restaurado, feliz, né? Próspero, vivendo bem aí em comunhão com Deus e com a sua família, não é agradável. E também pelo ponto de vista do trabalho, eu estou colocando, até estalei o dedo, a mão no vespeiro mais uma vez, mas eu quero te informar. É o seguinte, a última vez que conversei sobre isso, nós falamos sobre a próxima pan.d.me, certo? O resfriado dos frangos, etc., a crise aqui no Brasil, Brasil em estado de emergência, e eles já estavam falando que tinha, inclusive, uma canetada já preparada, estava em estudo, etc. Bom, lá o Dragão do Oriente falando em 65 milhões de pessoas, uma nova onda, né, 53ª onda do CVD, etc. Isso gerando uma certa ansiedade e preocupação, crise dos ovos, do setor aviário, né? Aqui, eu falei para vocês da última vez, o que está em jogo é o tal do Tratado Global. Eu falei para vocês, preste atenção nisso, só isso que eu quero que vocês prestem atenção. Como eles vão avançar as jardas estrategicamente para conseguir impor um tratado global e dar superpoderes à agência que é um braço direito da ONU. Pois agora eu trago para vocês duas informações importantes. Olha isso aqui que eu vou colocar na tela agora. Só antes de eu colocar, deixa o seu like, se inscreve, toca o sininho. É muito importante, eu quero contar com você, com o seu apoio. Vai lá. Obrigado, foi importante. Olha isso aqui, ó. Estou colocando esse portal e o que ele está trazendo? A informação é verificada. Não estou trazendo para você uma informação que não é verificada. A informação é verificada. O Tedros Adhanom Ghebreyesus, né, o diretor-geral da Organização Mundial, sabe, pessoal, de saúde? Ele mesmo, o filósofo, veio a público ontem, numa comitiva da organização, para justamente dizer que está fazendo uma parceria com a União Europeia para desenvolver, na verdade, para se fundir, fazer uma fusão com o dispositivo digital de verificação de canetadas, ó, e criar, então, algo para o mundo inteiro. Criar o tal do passaporte mundial. Meu Deus, isso não era conspiração, gente? Não era viagem da maionese. Falavam que nunca ia acontecer. Pois esse portal está relatando isso, não somente esse portal, mas esse outro portal aqui também, que já é bem conhecido de vocês. Diz aí, ó, OMS e União Europeia anunciam um sistema global de passaporte das canetadas para futuras pan.d.me. Exatamente. Está trazendo essa informação para vocês. O que é interessante vocês lembrarem, inclusive, do desejo, não só da Comissão Europeia para esse assunto, mas também da Organização Mundial para esse assunto. Muitos outros líderes globais, como não só o Tedros Adhanom, mas o Antônio Guterres, o diretor-geral da ONU, falou sobre isso. Os financiadores da OMS falaram sobre isso, o tio Bill e com a sua organização, Bill e Melinda, né? O diretor-geral do Fórum Econômico Mundial, o alemão socialista Klaus Schwab, do mesmo modo, falou que a ONU precisa receber poderes para lidar com as novas demandas. Novas demandas, entenda, novas crises mundiais. pan.d.me. Está entendendo a palavra? Perfeito, sei que você está entendendo. Lembrando a você, o mandatário brasileiro, o chefe do Executivo Nacional, o Inácio, ele falou que a ONU precisa de autoridade para decidir sobre os países. Pois agora, meus amigos, basicamente, eles podem decidir qual substância é importante para o país ou não.
Quando o país deve começar um processo para aplicar ou não? Quando deve ser decretado uma PAN.D.MIA ou não? Se fecha a fronteira ou não? É como se tivesse um organismo acima dos organismos nacionais, manietando, então, as pastas, sabe, de saúde, as autoridades locais. É claro que o sistema mundial precisa disso. É claro que eles precisam disso, certo? Assim como estão convictos que haverá uma outra, e inclusive já fizeram um ensaio para isso, você sabe muito bem que o tio Bill com outras autoridades da Europa e da África fizeram um ensaio na Europa falando da próxima crise. E ele escreveu livros sobre isso. E várias figuras carimbadas, figuras famigeradas desse sistema, falaram que virá uma outra, e é certeza que virá uma outra. O próprio Tedros Adhanom falou, virá uma outra. Certo? Então o Inácio também falou que a OMS precisa de autoridade, precisa de muita autoridade. É o que está acontecendo. Mas vejam como autoridade é diferente de autoritarismo, que é o que me parece. Essa informação, então, que é o mais importante para você. Em termos de autoritarismo, eles entendem muito bem, mesmo que isso seja extremamente contraditório, senhoras e senhores. O modo como eles conduziram a crise que já passou, o modo como os conduziram, fica a prova do comprometimento em culpar os culpados, os responsáveis, e proteger a vida humana. Dada a demora, a letargia, né? Mas isso daqui, veja como soa contraditório ao discurso dos defensores da democracia, dos defensores dos direitos humanos, etc. Dá uma olhada na Fox, matéria da Fox, aqui para vocês. Olha isso, gente, matéria do dia 31 de maio. Coreia do Norte eleita para o Conselho Executivo da Organização Mundial de Saúde. Pense que no corpo executivo da Organização Mundial de Saúde tem um país que é uma ditadura comunista, anticristã, anti-liberdade de expressão, anti-direito universal do indivíduo, uma secretaria que já foi condenada por vários organismos que fiscalizam direitos humanos. Mas os mesmos que negligenciaram o Dragão do Oriente, com todos os trabalhos escravos e massacre que fazem com as minorias, inclusive com a liberdade do seu próprio povo, inclusive com os uigures, agora essa mesma organização está dando uma cadeira de chefia para a Coreia do Norte. Vou repetir, para o Kim Jong-un, o homem míssil. É isso que a OMS está fazendo. É essa organização que elege a Coreia do Norte para essa posição, assim como a Arábia Saudita, que ama e respeita jornalista, que ama a democracia, que na verdade é um regime monárquico, mas eles amam a liberdade de expressão, a opinião das pessoas e respeitam muito bem a democracia do Ocidente, né? Mas elegeu a Coreia do Norte. É esse organismo, é essa organização mundial que quer superpoderes para defender você. Você acredita nisso? Mas o histórico, desculpe aqui meus amigos cristãos, inclusive ministros de Cristo, religiosos, padres que me acompanham, desculpe a expressão, mas o rastro de bosta dessa gente é muito grande. Dá uma olhada nisso daqui. A OMS é um braço da ONU. Mas veja isso. A ONU escolhe Irã para ser membro de Comissão de Direito das Mulheres. É preciso dar uma de italiano. Como? Como é possível? Teve uma revolta gigante lá no Irã por causa daquele lenço. Do lenço que as mulheres ousavam desafiar o regime teocrático do Irã, nas ruas, mulheres presas, cristãos executados, jovens influências condenados à prisão perpétua, porque desafiaram o sistema. As mulheres não têm liberdade para ir e vir, não têm liberdade para trabalhar, não têm liberdade de escolha, não têm liberdade de culto, e ainda assim a ONU, que é a garantidora dos direitos humanos, que usa a Unicef para todo esse blá blá blá, elegeu o Irã, isso foi no ano passado, o Irã, para se assentar numa cadeira de direito das mulheres, fora os outros que estão na cadeira